Carlos, fundador da rede de supermercados Golden, estava preocupado. A empresa que ele havia construído com tanto esforço estava perdendo sua reputação de bom atendimento e qualidade. Ele recebia constantes reclamações sobre o comportamento dos funcionários e a má organização das lojas. Decidido a entender o que estava acontecendo de verdade, ele pensou em uma solução inusitada: enviar seu filho, Lucas, para trabalhar disfarçado na loja principal. Lucas tinha passado os últimos anos estudando e trabalhando no exterior. Embora estivesse interessado em conhecer a empresa da família mais de perto, ele nunca imaginou que seria assim. Ainda assim, aceitou o desafio. Sabia que essa era uma oportunidade única de provar seu valor e de ajudar o pai a resolver o problema. Para garantir que ninguém o reconhecesse, ele mudou completamente a aparência. Cortou o cabelo de maneira simples, usou uma barba falsa e óculos de grau. O disfarce foi tão eficaz que, ao se olhar no espelho, quase não se reconheceu. Com o nome de João, ele começou seu treinamento como repositor, um cargo básico que lhe permitiria observar todos os aspectos da loja. No primeiro dia, assim que entrou no supermercado, foi recebido por Rodrigo, o gerente. Rodrigo, um homem de meia-idade com uma barriga proeminente e um bigode sempre bem aparado, cumprimentou Lucas com um olhar desinteressado. — Você é o novo? Perguntou, sem sequer olhar diretamente para ele. Tem que cuidar do corredor 4, organizar as prateleiras. E não se esqueça de usar as etiquetas de promoção. Lucas assentiu, mantendo a compostura. Caminhou até o corredor designado, tentando não parecer muito perdido. Ele observava os outros funcionários de relance, tentando captar as dinâmicas de trabalho. Foi então que viu Cláudia, a supervisora. Uma mulher de fala firme e passos rápidos, parecia ser a pessoa que realmente comandava a loja. Cláudia passava o tempo todo apontando problemas como uma professora insatisfeita com os alunos. — Gilmar, essas frutas estão uma vergonha! Gritou para um rapaz magricela que ajeitava os legumes. Gilmar apenas acenou com a cabeça, murmurando um sim, senhora, enquanto lançava um olhar de frustração para as maçãs que parecia odiar. — E você aí, novo? Cláudia virou-se para Lucas, que congelou por um segundo. — João, certo? Tem que ser mais rápido. Aqui não estamos em câmera lenta. Lucas sorriu, tentando não rir do tom autoritário dela. — Claro, vou me esforçar, respondeu, voltando a organizar as latas de conserva. Com o passar das horas, ele começou a perceber o descontentamento geral. Os funcionários pareciam cansados e desmotivados. Conversas sussurradas surgiam nas pausas, como quando Lucas se aproximou do bebedouro e ouviu parte do que Gilmar comentava com Tati, a jovem do caixa. Isso aqui virou uma bagunça depois que o antigo gerente saiu. Gilmar reclamava, coçando a cabeça. Rodrigo não sabe de nada e só quer saber de descansar no escritório. Tati, que não devia ter mais de 20 anos, revirou os olhos. Se eu tivesse dinheiro, já teria vazado daqui. Tem cliente que acha que somos psicólogos e o Rodrigo ainda fica dando bronca na gente. Não dá. Lucas manteve-se quieto, apenas ouvindo. Já estava claro que havia um problema de liderança. A questão agora era descobrir até que ponto isso afetava o atendimento e a dinâmica da loja. Quando o expediente terminou, Lucas voltou para casa, ainda surpreso com o que tinha visto e ouvido. Mal podia esperar para contar ao pai suas primeiras impressões. Mas aquela era apenas a ponta do iceberg. Sabia que nos próximos dias, muito mais seria revelado. No segundo dia, Lucas já começava a se sentir mais confortável em seu papel de João, o repositor. Ele chegou cedo, pronto para mergulhar nas atividades e observar mais a fundo a dinâmica da loja. Mal entrou no depósito e Rodrigo o abordou com a habitual expressão de tédio. — Você vai cuidar do estoque hoje, João? Tem uma entrega de produtos de limpeza chegando. Certifique-se de que tudo está no lugar certo, disse antes de voltar para o escritório sem esperar resposta. Lucas suspirou, colocando o avental azul da loja. Enquanto se dirigia ao estoque, encontrou Cláudia dando instruções a Karina, uma das atendentes do balcão de frios. Ela era uma senhora de meia-idade, sempre de bom humor, mas naquele momento parecia exasperada. — Mas Cláudia, se eu cortar o presunto assim, vai ter reclamação de novo. Sabe que o pessoal só gosta dele bem fininho, disse Karina, tentando argumentar. Cláudia revirou os olhos, impaciente. — Faz o que eu disse, Karina. Depois, se reclamarem, a gente lida com isso. Não posso ficar o dia todo discutindo. Lucas passou por elas tentando não chamar atenção, mas notou a expressão de Karina. Ela parecia prestes a desistir,
como se aquele trabalho estivesse sugando suas últimas energias. Ele ficou pensando no quanto a falta de comunicação e empatia dos superiores estava afetando todos ali. No depósito, ele começou a descarregar as caixas de produtos. Enquanto trabalhava, ouviu uma voz ao seu lado. Era Gilmar, o rapaz magricela que cuidava das frutas. Ele se aproximou com uma caixa de maçãs, suspirando pesadamente. "E aí, João, de boa com o trabalho novo?" perguntou, deixando as maçãs no chão com um baque. "Ah, está tranquilo", respondeu Lucas, dando de ombros. "Mas o pessoal parece meio desanimado, né?" Gilmar deu uma risada amarga. "Cara, você não sabe a metade. Rodrigo é um fantasma, nunca ajuda com nada. E Cláudia, bem, você já deve ter visto como ela é. O problema é que ninguém aqui é ouvido, entende? A gente fica só obedecendo ordens sem sentido. O lugar tá um caos." Lucas concordou, curioso. "E os clientes? Como lidam com isso?" Gilmar fez uma careta. "Os clientes são uma história à parte. Tem gente que entra aqui já nervosa, reclamando de tudo. E aí sobra pra gente, né? Ontem mesmo, uma senhora brigou comigo porque o preço das uvas estava errado na etiqueta. Como se eu fosse responsável pelo preço." Lucas riu, tentando imaginar a cena. Apesar de hilária, era um reflexo de como a desorganização interna estava afetando o atendimento ao cliente. Mais tarde, enquanto organizava as prateleiras de produtos de limpeza, ouvi uma conversa entre duas funcionárias que dobravam toalhas ao lado. "Eu ouvi dizer que o Carlos, o dono, tá pensando em vender a loja", disse uma delas, uma jovem loira com crachá de Mariana. "Duvido", respondeu a outra, Tati, a mesma do caixa. "Mas que ele deve estar desesperado, isso deve. Imagina só se ele soubesse como o Rodrigo toca isso aqui. O homem ia infartar." Lucas prendeu a respiração. Será que a situação estava tão ruim assim, a ponto de os funcionários pensarem que o pai considerava vender a loja? Ele sabia que Carlos estava preocupado, mas vender o negócio da família nunca havia sido mencionado em casa. No horário de almoço, Lucas foi para a área de descanso dos funcionários, um espaço pequeno com uma mesa e algumas cadeiras, além de um micro-ondas e uma geladeira antiga. Cláudia estava lá, reclamando alto para quem quisesse ouvir. "Vocês viram a bagunça que o Gilmar deixou nas frutas hoje? É uma incompetência atrás da outra. E depois sou eu que levo bronca do Rodrigo, como se fosse fácil organizar essa gente", disse, balançando a cabeça. "Mas você já falou com ele sobre isso?" perguntou Karina, que esquentava seu almoço no micro-ondas. "Falar? E adianta? Eles não querem ouvir. Todo mundo só faz o mínimo porque sabem que o Rodrigo não faz nada." Cláudia olhou para Lucas, que comia seu sanduíche em silêncio. "Você aí, novato. Espero que não seja mais um problema para mim. Precisamos de gente que trabalhe de verdade." "Pode deixar, farei o meu melhor", respondeu Lucas, tentando esconder o incômodo. Ele sabia que Cláudia tentava manter tudo em ordem, mas a forma como lidava com as pessoas só piorava as coisas. Ao sair da sala de descanso, ele se pegou pensando no que poderia fazer para mudar aquela realidade. A cada nova observação, ficava mais claro que o problema não era apenas desmotivação dos funcionários, mas uma liderança fraca e desorganizada. Lucas começou a entender que sua missão seria mais complicada do que apenas relatar o que estava vendo ao pai. Havia algo mais profundo ali, algo que ele precisaria resolver se quisesse salvar a empresa da crise iminente. Nos dias que se seguiram, Lucas passou a observar mais atentamente as interações entre os funcionários e os clientes. Ficou claro que as queixas não eram infundadas. Em várias ocasiões, ele testemunhou diálogos tensos e situações constrangedoras. Numa tarde movimentada, ele se aproximou da seção de bebidas, onde Ana, uma atendente de expressão gentil e movimentos ágeis, estava ajudando uma senhora idosa a pegar um refrigerante na prateleira mais alta. "Desculpe, querida, é que minhas costas não me ajudam mais", disse a senhora com um sorriso cansado. "Não se preocupe, dona Margarida, deixe que eu pego para a senhora", respondeu Ana, alcançando a garrafa com facilidade. "Mais alguma coisa?" A senhora agradeceu e se afastou, e Lucas observou Ana suspirar de alívio. Aproximou-se, curioso. "Você parece se dar bem com os clientes", comentou, começando a organizar as latas de cerveja. Ana deu um sorriso de canto. "Eu tento, mas nem sempre é fácil. Às vezes eles vêm tão nervosos que você precisa ter paciência dobrada." Lucas assentiu, entendendo o que ela queria dizer. Deve ser difícil lidar com essa pressão todos os dias. Difícil é pouco, mas a gente faz o que pode, né? Eu só fico triste que o Rodrigo não vê isso. Quando ele desce do escritório, é só para reclamar ou dar ordens sem sentido.
Ninguém aqui se sente valorizado. Lucas sabia que ela estava certa. A falta de valorização parecia corroer o ânimo dos funcionários. Ele também notou que Ana, apesar de jovem, tinha uma maturidade impressionante em lidar com as dificuldades do trabalho, sempre com um sorriso no rosto e disposição para ajudar. Um pouco mais tarde, quando estava organizando os produtos no corredor de limpeza, ele ouviu uma discussão entre Cláudia e Rodrigo. Os dois estavam no fundo da loja, perto do depósito, e embora tentassem manter as vozes baixas, a tensão era palpável. Você precisa parar de se esconder no escritório, Rodrigo, dizia Cláudia em um tom urgente. As coisas aqui estão fugindo do controle. Não sei por quanto tempo vamos conseguir segurar a situação. Rodrigo bufou, visivelmente irritado. O que você quer que eu faça, Cláudia? Não posso ficar correndo atrás da funcionário que não faz seu trabalho direito. Eles têm que ser profissionais. Eu não sou babá de ninguém. Cláudia cruzou os braços, frustrada. Mas é o seu trabalho, Rodrigo. Se você não ajudar, quem vai? Eles precisam de liderança, não de alguém que só aparece para dar bronca. Lucas se escondeu atrás de uma prateleira, intrigado com o que ouvia. Cláudia, apesar de rígida e muitas vezes insensível, parecia realmente preocupada com a situação. Rodrigo, por outro lado, parecia simplesmente não se importar. A falta de responsabilidade e comprometimento dele estava afetando toda a operação. Quando a discussão terminou, Cláudia voltou ao seu posto de supervisão, com o semblante fechado. Rodrigo, por sua vez, caminhou até o caixa central, onde Tati, a caixa que Lucas já conhecia, atendia uma fila longa de clientes impacientes. Ele não parecia disposto a ajudar, apenas a fiscalizar. Tati, você precisa ser mais rápida. Olha o tamanho dessa fila, disse, impaciente. Tati, sem levantar a cabeça, respondeu em um tom seco. Estou fazendo o melhor que posso, Rodrigo. Se não estivesse sozinha aqui, seria mais rápido, não acha? Rodrigo abriu a boca para retrucar, mas se limitou a murmurar algo e voltou para o escritório. Lucas sentiu a tensão crescer ao redor. Havia um abismo de comunicação e respeito que separava os funcionários da gerência. Ele se aproximou de Tati durante a pausa, trazendo um copo de água. Obrigada, João, disse ela, aceitando a água com um sorriso cansado. Às vezes tenho vontade de jogar a toalha, sabe? Mas aí lembro que preciso desse emprego. Você não está sozinha, disse Lucas, tentando mostrar apoio. Todo mundo aqui parece estar no limite. Você já pensou em falar com alguém mais acima? Ela riu, um som sem humor. E falar o quê? Que estamos trabalhando dobrado e não recebemos apoio? Se nem o Rodrigo ouve a gente, imagina o dono. Só ouvi falar do Carlos em histórias. Duvido que ele saiba como as coisas estão de verdade. Lucas sentiu um peso no peito. O descontentamento era generalizado e os funcionários não viam uma saída. Precisava falar com o pai sobre o que estava acontecendo, mas ainda não era o momento. Precisava entender melhor a situação e, se possível, descobrir alguma forma de resolver o problema antes que fosse tarde demais. Naquela noite, ao deixar a loja, Lucas se deu conta de que sua missão seria mais complexa do que imaginava. Havia muito mais em jogo do que simplesmente melhorar o atendimento. Era uma questão de resgatar a moral e o respeito entre todos ali. E, com isso em mente, decidiu que no dia seguinte começaria a agir de forma mais incisiva. Se queria mudar as coisas, precisaria encontrar uma maneira de unir aquela equipe desmotivada e talvez ajudá-los a enxergar que ainda havia esperança. Lucas sabia que para realmente entender o que se passava, precisava se aproximar mais dos funcionários e conquistar a confiança deles. Assim, nas pausas, passou a puxar conversa com Gilmar, Ana, Karina e até mesmo com Tati. Descobriu que todos tinham algo em comum. Estavam ali por necessidade, não por escolha. Mesmo assim, alguns, como Ana e Karina, tentavam manter o ambiente leve e ajudar os colegas sempre que podiam. Numa manhã, quando Lucas estava colocando produtos na prateleira, percebeu uma movimentação incomum no caixa. Dona Teresa, uma cliente idosa conhecida por ser difícil, estava discutindo com Ana. Isso é um absurdo, gritou a senhora, balançando um pacote de arroz. Você disse que estava em promoção, mas o preço é o mesmo de sempre. Isso é propaganda enganosa. Ana, mantendo a calma, tentou explicar. Dona Teresa, o desconto só vale para a compra de 3 pacotes ou mais. Posso mostrar aqui na etiqueta. Mas a senhora estava furiosa, e a fila crescia. Não quero saber. Vocês sempre fazem isso, acham que a gente é bobo. Quero falar com o gerente agora. Rodrigo apareceu, bufando de irritação. O que está acontecendo aqui?
Dona Teresa, sem perder tempo, começou a reclamar aos gritos, gesticulando com um pacote de arroz. Rodrigo olhou para Ana, claramente esperando que ela se desculpasse e resolvesse a situação. Mas Ana manteve-se firme, explicando novamente o erro de interpretação da cliente. Escuta aqui, Ana, disse Rodrigo, ignorando completamente a cliente. Da próxima vez, se houver qualquer problema, você cede, entendeu? Não precisamos de mais confusão. Ana arregalou os olhos indignada. Mas, Rodrigo, ela está errada. E o desconto está bem claro na prateleira. Se começarmos a ceder por qualquer coisa, ceda e pronto, cortou Rodrigo antes de virar as costas e deixar a confusão para trás. Lucas observava tudo de longe, indignado com a postura do gerente. Ele sabia que Ana tinha razão, mas Rodrigo preferiu não enfrentar a situação, deixando ainda mais complicada para ela. Depois do ocorrido, Lucas encontrou Ana na área de descanso, de cabeça baixa. Você estava certa, sabe disso, né? Disse sentando-se ao lado dela. Ana suspirou. Não adianta, João. Rodrigo nunca me escuta. Ele só quer evitar problemas, mas não percebe que está criando um ambiente insustentável. Todo mundo aqui trabalha com medo de levar bronca ou ser demitido. Lucas sentiu um aperto no peito. A frustração dela era palpável, mas ao mesmo tempo, ele admirava a coragem com que ela lidava com os clientes e colegas. Foi quando decidiu que era hora de tentar algo diferente. Naquela noite, ligou para o pai. Pai, precisamos conversar. A situação aqui está pior do que você imagina. Rodrigo não tem controle nenhum e a Cláudia, bem, ela tenta, mas o jeito dela afasta todo mundo. Ninguém se sente valorizado. Ele deu uma pausa, ouvindo a respiração do outro lado da linha. E tem uma pessoa em especial, Ana. Ela realmente se importa com a loja e com os clientes. Acredito que, com o apoio certo, ela poderia ser a líder que precisamos. Carlos ouviu em silêncio, processando o que o filho dizia. Finalmente respondeu, a voz grave e cansada. Lucas, estou surpreso com o que você está me contando. Mas se você acha que ela pode ajudar, confio no seu julgamento. Só tenha cuidado. Ainda há muito a ser feito. No dia seguinte, Lucas se aproximou de Ana novamente. Escuta, eu sei que você está desanimada, mas você já pensou em tentar falar com o dono? Mostrar para ele o que está acontecendo de verdade? Ana o olhou como se ele tivesse perdido o juízo. Falar com o dono? João, eu sou só uma atendente de supermercado. Por que ele me ouviria? Lucas sorriu. Talvez ele já tenha te notado e só precise de uma razão para te ouvir. Confie em mim. Se você tivesse a chance de melhorar as coisas aqui, você tentaria? Ana pensou por um instante e então, com uma determinação renovada no olhar, assentiu. Tentaria sim, mas acho difícil ele me dar essa chance. Lucas sentiu que estava no caminho certo. Precisava convencer o pai a falar com Ana, mas sabia que só isso não bastava. Era preciso mostrar a Carlos a realidade completa, sem filtros. E ele tinha um plano para isso. Nos dias seguintes, começou a gravar discretamente algumas das situações mais críticas que presenciou. O desrespeito de Rodrigo, as broncas injustas de Cláudia e até mesmo as conversas desanimadas entre os funcionários. Ele sabia que era arriscado, mas era o único jeito de mostrar ao pai o que realmente acontecia na loja. Quando finalmente reuniu o material, enviou para Carlos com uma mensagem curta. Aqui está o que você precisa ver. Lucas aguardou ansioso pela resposta, sentindo que algo grande estava por vir. Não sabia como o pai reagiria, mas esperava que isso fosse suficiente para iniciar as mudanças que todos ali tanto precisavam. Na manhã seguinte, a loja estava estranhamente quieta. Lucas chegou cedo, ansioso para ver como o pai reagiria ao material que enviou. Estava organizando os produtos nas prateleiras, quando ouviu a voz alta de Rodrigo vindo do escritório. Logo, ele apareceu no salão, com o rosto vermelho de frustração, seguido por Cláudia, que parecia preocupada. Todo mundo para a área de descanso agora, ordenou Rodrigo, olhando para os funcionários com uma expressão fechada. Os funcionários trocaram olhares apreensivos e seguiram para o pequeno refeitório, onde Carlos já os esperava. Ele estava sem o habitual terno e gravata, vestindo roupa simples, mas seu semblante sério mostrava que a situação era grave. Rodrigo parou na porta, confuso. Senhor Carlos, eu não sabia que o senhor vinha hoje. Se tivesse me avisado, teríamos preparado. Carlos levantou a mão, interrompendo-o. Não precisa, Rodrigo. Eu quis vir de surpresa mesmo. Acho que está na hora de falarmos a verdade aqui. O silêncio na sala era quase palpável.
Todos estavam tensos, inclusive Lucas, que disfarçado se misturava aos colegas. Carlos olhou em volta, os olhos analisando cada um dos rostos diante dele, até pousarem em Ana, que evitava seu olhar, claramente nervosa. Nos últimos dias, recebi informações preocupantes sobre o que está acontecendo aqui. E o que mais me surpreendeu foi perceber que não eram apenas reclamações de clientes, mas de vocês, meus funcionários, ele disse com a voz calma, mas firme. Eu me orgulho de ter construído essa empresa do zero, mas parece que perdi a conexão com o que realmente importa. Vocês, que fazem a empresa funcionar todos os dias. Rodrigo deu um passo à frente, com um sorriso forçado. Senhor Carlos, acho que houve um mal-entendido. Eu tento manter a loja em ordem, mas sabe como é, às vezes os funcionários. Rodrigo, interrompeu Carlos com um olhar sério. Eu vi o vídeo que meu filho me enviou. E estou profundamente decepcionado. A loja está um caos, e você, como gerente, deveria ser a liderança que essa equipe precisa. Mas pelo que vi, você está mais interessado em se esconder no escritório do que em resolver os problemas daqui. Um murmúrio passou pela sala. Lucas percebeu que muitos olhavam para ele, confusos, sem entender a menção ao filho do dono. Ele se manteve calado, atento ao desenrolar da situação. Rodrigo, por outro lado, parecia sem palavras. Começou Rodrigo, mas parou, sem saber como se defender. Carlos virou-se para os funcionários. Eu quero ouvir de vocês. O que está acontecendo aqui? Como podemos resolver isso juntos? Houve um momento de hesitação, até que finalmente Ana se pronunciou. Senhor Carlos, posso falar? Carlos assentiu, incentivando-o a continuar. Lucas sentiu uma pontada de orgulho ao vê-la dar um passo à frente, embora suas mãos tremessem ligeiramente. Estamos trabalhando sob muita pressão, e a liderança do Rodrigo, bem, ela não está nos ajudando. Ninguém aqui se sente valorizado ou ouvido. Tentamos fazer o nosso melhor, mas muitas vezes somos repreendidos de forma injusta. A maioria de nós precisa desse emprego e tenta se manter firme, mas é difícil quando não há apoio. As palavras dela ecoaram na pequena sala. Rodrigo olhou para ela com raiva, mas não disse nada. Lucas notou que outros funcionários balançavam a cabeça em concordância. Era a primeira vez que alguém falava abertamente sobre o que estavam passando. Eu entendo, Ana. E agradeço por sua honestidade, respondeu Carlos com um olhar agradecido. Estou ciente de que há muitos problemas a serem resolvidos, e isso vai começar agora. Rodrigo, você está afastado da gerência até segunda ordem. Rodrigo empalideceu, sem acreditar no que ouvia. Mas, senhor Carlos, basta, disse Carlos num tom que não deixava espaço para discussão. Preciso de alguém aqui que realmente se importe com essa equipe e com os clientes. Alguém que entenda o que é estar na linha de frente. Alguém como Ana. O olhar de todos se voltou para ela. Ana parecia não acreditar. Eu sou só uma atendente, não mais, disse Carlos, sorrindo. Você demonstrou uma liderança que ninguém mais aqui mostrou. Quero que você seja a nova supervisora da loja. E sim, ainda teremos muito trabalho pela frente, mas acredito que você pode nos ajudar a virar essa página. Ana parecia prestes a desmaiar de surpresa. Não sei o que dizer. Obrigada, Sr. Carlos. Eu vou fazer o meu melhor. Lucas sentiu um alívio e uma alegria que não esperava. Ele sabia que a escolha do pai era arriscada, mas também sabia que era a decisão certa. A sala se encheu de murmúrios animados e pela primeira vez em muito tempo havia uma atmosfera de esperança no ar. Depois da reunião, Carlos chamou Lucas para uma conversa reservada no escritório. Fizemos a coisa certa, filho. Mas agora o verdadeiro desafio começa. Vamos precisar apoiar a Ana e reestruturar muita coisa. Você está preparado para isso? Lucas sorriu. Mais do que nunca. Vamos fazer isso juntos. Enquanto saía do escritório, Lucas olhou para Ana, que agora recebia cumprimentos e abraços dos colegas. Sentiu-se orgulhoso de ter contribuído para aquela mudança. Mas sabia que o trabalho estava apenas começando. A transformação que aquela loja precisava ainda levaria tempo. Mas com Ana à frente e o apoio do pai, ele tinha certeza de que estavam no caminho certo. Com Ana assumindo a nova posição de supervisora, as mudanças começaram a aparecer aos poucos. Ela não perdeu tempo. Nos dias seguintes, organizou reuniões com os funcionários, ouviu cada um deles e buscou entender suas dificuldades e sugestões. Lucas, ainda disfarçado como João, acompanhava tudo de perto, impressionado com a forma como ela lidava com as situações. Cláudia, que inicialmente parecia desconfiada, acabou reconhecendo o esforço de Ana e começou a colaborar mais.
se tornando uma aliada importante. Mas havia algo que Lucas ainda precisava resolver: sua própria identidade. Embora estivesse satisfeito com as melhorias que estavam acontecendo, sabia que não poderia continuar escondendo quem era. O pai também o incentivava a revelar a verdade, mas Lucas queria encontrar o momento certo para isso. Numa manhã de sábado, uma reunião foi convocada. Todos os funcionários se reuniram na área de descanso, curiosos para saber o que estava por vir. Carlos estava lá, ao lado de Ana, que agora parecia mais confiante em seu novo papel. Lucas se posicionou ao fundo, observando a cena. Ele sabia que aquele era o momento. Bom dia, pessoal. Começou Carlos, sorrindo. Estamos aqui para reconhecer o esforço de todos nas últimas semanas. Sei que não foi fácil, mas estou orgulhoso de ver como vocês estão comprometidos em transformar essa loja em um lugar melhor. Houve um murmúrio de aprovação na sala. Os rostos que antes estavam marcados pelo cansaço e desânimo, agora mostravam um brilho de esperança. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber, continuou Carlos, trocando um olhar significativo com Lucas. Há alguém aqui que foi fundamental para que eu percebesse o que realmente estava acontecendo. Alguém que se infiltrou entre vocês para entender a realidade da loja e nos ajudar a melhorar. Os funcionários se entreolharam, confusos. Lucas respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Era hora de revelar a verdade. João, por favor, venha até aqui. Carlos fez um gesto para que ele se aproximasse. Lucas caminhou até a frente da sala, sentindo todos os olhares sobre ele. Chegou ao lado do pai e, lentamente, começou a remover os óculos falsos e a barba postiça. O silêncio na sala era total. Quando ele finalmente ficou sem disfarce, o choque se espalhou pelos rostos dos colegas. Meu nome não é João. Eu sou Lucas, filho do Carlos, disse com a voz firme. Eu me disfarcei para conhecer melhor a loja e entender o que estava dando errado. E o que eu vi foi muito mais do que imaginava. Vi pessoas incríveis trabalhando duro, sem o reconhecimento e o apoio que merecem. Mas também vi que com a liderança certa e com a união de todos, podemos mudar as coisas. O impacto da revelação foi imediato. Gilmar deixou cair a maçã que segurava, Tati cobriu a boca com as mãos, e Cláudia parecia tentar juntar as peças do quebra-cabeça. Mas a ação que mais chamou a atenção de Lucas foi a de Ana. Ela estava atônita, olhando para ele como se tentasse processar a informação. Você esteve aqui o tempo todo, nos ouvindo, nos ajudando? Perguntou Ana, incrédula. Lucas assentiu. Sim, e por mais difícil que tenha sido manter isso em segredo, eu precisava fazer isso para entender de verdade o que estava acontecendo. Ana, você foi uma inspiração. Sua dedicação e coragem me mostraram que há esperança para essa loja, para todos nós. Houve um momento de silêncio, até que Karina, com um sorriso de sempre, começou a aplaudir. Logo, os outros a acompanharam, enchendo a sala com um som de aprovação e apoio. Lucas sentiu um peso sair de seus ombros, finalmente livre para ser ele mesmo. Carlos esperou os aplausos cessarem antes de continuar. Agora, todos vocês sabem quem Lucas realmente é, e saibam que ele não vai parar por aqui. Vamos continuar trabalhando juntos para transformar essa loja e trazer de volta o orgulho de ser parte da Golden. Ele olhou para Ana, que ainda parecia em choque, mas agora sorria. E Ana, com você ao nosso lado, sei que isso será possível. Depois da reunião, os funcionários se aproximaram de Lucas, agora com olhares de curiosidade e respeito. Gilmar, ainda surpreso, deu um tapinha em seu ombro. Você nos enganou direitinho, hein? Mas fico feliz que tenha feito isso. Precisávamos de alguém que realmente se importasse. Ana também se aproximou, ainda processando a novidade. Lucas, ou devo dizer João, brincou com um sorriso tímido. Eu não sei o que dizer, mas obrigada por acreditar em mim. Eu nunca teria conseguido isso sem você. Lucas sentiu o coração acelerar. Você não precisa me agradecer. Eu que agradeço por me mostrar o que realmente importa. Vamos fazer isso juntos, ok? Ela assentiu, e Lucas soube que a partir dali, tinham a oportunidade de recomeçar, não apenas como colegas, mas como parceiros na missão de transformar aquela loja. Os dias seguintes foram de mudanças intensas. Rodrigo foi substituído, Cláudia e Ana trabalharam juntas para reorganizar os processos, e Lucas, agora oficialmente como gerente assistente, continuava ao lado do pai, cuidando para que a loja voltasse a ser o lugar acolhedor que sempre fora. No final, Lucas percebeu que aquela experiência havia transformado não apenas a loja, mas a ele próprio. Aprendeu que para ser um bom líder é preciso estar presente,
ouvir e valorizar as pessoas ao seu redor. E com essa lição, sabia que estavam no caminho certo para reconstruir a confiança e o sucesso da empresa da família. Se gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.